Hoje eu quero trazer mais uma palavra para você. E a palavra de hoje, eu quero começar com uma pergunta. Você se sente totalmente livre? Você é totalmente liberto? Ainda existe alguma área da sua vida que você percebe que está travada, aprisionada? E que, pelo fato dessa área da sua vida estar travada, aprisionada, isso impede que Jesus cumpra os propósitos, os planos de Deus na sua vida? Pois é, eu quero te falar hoje que é possível que essa área da sua vida, se você tiver uma área que está travada, que precisa de uma libertação, é possível que ela seja liberta. A Bíblia fala em Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 27, de uma história, quando Jesus estava no monte orando, ele estava com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando ele desce do monte, havia uma movimentação lá embaixo. E qual era a movimentação? Os outros discípulos de Jesus não estavam conseguindo expulsar um espírito maligno que estava no corpo de um jovem. E quando Jesus desce, o pai daquele jovem chega para Jesus e faz um pedido. E fala: Senhor, se tu podes curar o meu filho, se tu podes libertar o meu filho, faça. E Jesus então responde para o seu pai: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai responde: eu creio. E quando ele diz para o Senhor Jesus que crê, que cria, e quando ele diz para Jesus que cria, Jesus então vai lá e expulsa o espírito maligno que estava naquele jovem. Aquele jovem cai, Jesus o pega pelas mãos, o levanta e entrega para o seu pai totalmente liberto. Eu quero, com essa história, eu quero trazer 4 ensinamentos sobre esse pedido que o pai fez a Jesus. Quando a gente fala de pedido, a gente fala de oração. Então, o primeiro pedido, a primeira oração que eu entendo é que, para que houvesse a libertação daquele moço, o pai, ele chega para Jesus e faz um levantamento da vida do seu filho. Se você ler, você vai perceber que o pai chega para Jesus e fala que desde a infância aquele menino sofria, e ele faz um relato da vida do seu filho. Ou seja, para que você seja liberto de alguma área que esteja nos aprisionando, eu preciso relatar para Jesus, eu preciso contar para Jesus o que aconteceu, o que está acontecendo com a minha vida. E o pai fez isso. O pai, ele contou toda a história do seu filho para Jesus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um levantamento das áreas que estão aprisionadas na nossa vida. Talvez uma área emocional, talvez uma área espiritual, enfim. Mas é importante que você identifique quais são as áreas, ou qual é a área da sua vida que esteja aprisionada, e coloque diante do Senhor. A segunda experiência que a gente vê na vida desse pai, desse homem, é que ele faz uma oração. E essa oração de libertação, ela também requer uma rejeição de mentiras. Entenda isso. Uma oração de rejeição de mentiras. Por quê, queridos? Porque o menino, ele ainda era novo quando esse espírito começou a incomodá-lo, a aprisioná-lo. A família desse menino poderia muito bem se acostumar, se acomodar, achar que seria aquilo mesmo, que ele iria viver o resto da vida daquela forma. Queridos, olha só, coisa bastante interessante. Deus, ele tem planos bons para nós. Deus, ele tem plano de paz. Deus, ele tem planos de bênção para nós. E eu quero dizer para você que Deus não te fez para viver uma vida aprisionada. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão acomodadas e se acostumaram e estão concordando hoje com esse aprisionamento que está acontecendo em suas vidas. Então, é uma mentira do inimigo. Você não tem que ficar aprisionado em nada que te tire do propósito de Deus. É uma mentira do inimigo. A terceira experiência que eu trago para você hoje, é que uma oração de libertação, ela também requer um desejo autêntico pelo livramento. O que não faltou naquele pai? O pai chega primeiro para os discípulos e faz o pedido, porque ele queria que o seu filho fosse liberto. Como os discípulos não conseguiram, o pai não desistiu. Ele foi até Jesus e ali novamente ele pediu a Jesus para que libertasse o seu filho. Ou seja, uma libertação
requer uma oração autêntica, uma oração verdadeira. E por fim, uma oração de libertação requer confiança. Vejam que a fé daquele pai foi provada. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, se tu podes. E Jesus imediatamente fala: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E ele então responde também: Senhor, eu creio. E pelo fato dele crer no poder de Deus, pelo fato dele crer que Deus poderia libertar o seu filho, de fato, o filho dele foi liberto daquele espírito que o atormentava desde a sua infância. E eu concluo dizendo: é imprescindível que você creia no poder de Deus. Não somente no poder de Deus, mas creia no amor de Deus. Creia no amor de Deus para com a sua vida. Deus, Ele não quer que você viva aprisionado em nenhuma área. E a minha pergunta é: qual é a área da sua vida que você se sente aprisionado? Abra o seu coração para Jesus. Conte para Ele. Se aproxime dEle. Creia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus te abençoe.